Olá, irmãos. Gostaria de dar continuidade sobre o tema O Templo. Gostaria de ler aqui um texto nas Escrituras, 1 Coríntios 3,16, que diz: Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bom seria se todos tivessem essa ciência de que nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa do Criador, e onde ele se faz presente. Nós não precisamos ir a um templo feito por mãos de homem, mas onde nós estivermos, o Criador está. Onde nós estivermos e orarmos ao Pai, o Pai vai se fazer presente, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se nós tivéssemos essa ciência, nós eliminaríamos o grande mal. Por que eu vejo o grande mal? Porque o templo, na verdade, é o grande mal. É o grande mal por quê? Porque é ali onde você tem que ter a obrigação de ir lá dar o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta. Você tem que se sujeitar a líderes, a pastores, diáconos, bispos e tantos outros líderes, e nomes e títulos. E quando o próprio Salvador falou que a ninguém chameis de mestre, porque um só é vosso mestre. A ninguém chameis guia, porque um só é vosso guia. Ou poderia ser: a ninguém chameis pastor, porque um só é vosso pastor. E se existe só um, então por que eu vou lá para ter vários? Então eu estaria descartando um grande problema. Para mim, o tempo, na verdade, é o problema. E é sobre o tempo que eu queria falar. Bem, eu vivi dentro do templo 21 anos. Aí você me fala: poxa, mas você ficou 21 anos no templo e agora você está falando para mim não ir para o templo? Não ir para a igreja? Então, eu vivi 21 anos porque o sistema, ele embute na nossa cabeça, coloca que lá é que está o Criador, é lá que habita o Deus, é lá que Deus vai te abençoar, é lá que Deus vai falar contigo. Então ele coloca aquela responsabilidade sobre as nossas vidas, a qual nós devemos ir lá, pelo menos um dia na semana, para prestar culto ali. E isso é colocado muito fortemente, e eu fiquei lá 21 anos. Mesmo assim, sabendo que existia alguma coisa errada, mas eu não conseguia detectar o que era. Alguma coisa não se encaixava, mas eu não sabia dizer o que. E eu fui levando, E aqui eu gostaria de falar sobre um sonho que eu tive no início da minha conversão. Eu me converti, eu realmente, quando eu me converti, eu senti que eu tive um encontro com o Criador, senti algo diferente, uma mudança interior, como se fosse uma nova mente fosse criada dentro de mim, onde comecei a ter pensamentos diferentes, e onde aqui eu me senti que houve uma conversão mesmo, como se tivesse dado 180 graus. E ali eu comecei a buscar intensamente o Criador, lia 5, 10, 15, 20 capítulos, e orava, lia, jejuava, Naquela época eu jejuava bastante, lia bastante, e o Criador falava comigo, revelava a sua palavra. Tanto é que muitas vezes eu ia me expressar com outros irmãos, falando do que Deus tinha revelado, e dava problema, porque aquilo que eu falava, não sei o que não caía bem aos ouvidos, e as pessoas ficavam meio assim. Bom, o que eu gostaria de falar é que no início da minha conversão eu tive um sonho, onde esse sonho tem muito a ver com a minha vida e marcou muito, porque eu vi que aquele sonho era um sonho que Deus estava me dando. Eu gostaria de falar sobre este sonho. Na verdade são dois sonhos. O primeiro sonho ele se divide em duas partes. Aí eu tive um segundo sonho onde ele entra
no, entre o primeiro sonho, bem no meio. O primeiro sonho que eu tive foi assim. Eu estava na igreja. Na minha igreja era assim um sobrado, né? Então tinha a parte de cima que era colocada assim os jovens para... quando tinha a escola dominical, eles separavam em classe e os jovens subiam para um lado, os adolescentes iam para uma sala, as crianças em outro, né? Então ali ficava mais para estudo da palavra. E eu me via ali, né, na parte de cima, na parte da cozinha, né? Tinha até um vitrô enorme, comprido, deitado. E eu me via ali onde o diabo ele me pegou pelo pescoço, me suspendia, querendo me lançar para fora do templo, para fora da igreja. Eu não o via com meus olhos, não sentia sua mão no meu pescoço, mas eu sabia que ele estava me segurando pelo pescoço, pelo poder dele, né? Ele me suspendeu e naquilo lá eu comecei a clamar, dizendo Jesus, 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 né? Eu só sabia falar aquilo no sonho, e o sonho se fechou e eu me vi numa outra cena, onde eu subia uma escada comprida, onde não tinha início nem fim, onde eu subia degrau por degrau, né? E também o sonho acabou ali. Após o sonho, eu não soube dizer a interpretação correta, né? Mas eu sabia que era algo de Deus, mas eu não sabia dizer o que aquilo lá estava querendo dizer. Não demorou muito, eu tive um outro sonho, né? Esse sonho se encaixa bem no meio. E esse outro sonho eu me via de frente a várias pessoas. Essas pessoas, né, eram de 6 a 9 pessoas, elas estavam sentadas, tipo naqueles bancos de igreja, né, aqueles bancos compridos, e as pessoas estavam sentadas, uma encostada na outra, e eu vinha orando e expulsando o demônio das pessoas. Eu orava, com as mãos, repreendia, expulsava o demônio saía, eu passava para outro, expulsava o demônio saía, eu não via com os meus olhos, mas eu sabia que quando eu expulsava, ele saía. E foi passando, por um. Quando eu cheguei no último, eu me vi num pátio, né, um pátio enorme, né, um pátio aberto, onde uma potestade me subjugava. Era um demônio alto, era um demônio alto, né, tipo um soldado egípcio com um grego, né? Ele tinha em torno de 2,5 metros a 3,5 metros de altura. Ele era magro e ele me subjugava com seu antebraço, né? E eu podia sentir o seu antebraço como se fosse um tronco de árvore envelhecido, né? Um tronco de árvore oco, né? Mas ele era duro, forte, né? Bem firme, e ele me subjugava. Eu já estava com um dos joelhos já no chão e o outro, né, flexível, né, dobrado. E eu não conseguia ver seu rosto. E eu olhei para ele e falei assim: mas você está amarrado. E ele falou para mim: eu sou o 7 estrada, o 7 encruzilhada, o 7 flecha, o 7 flecha. E aí o sonho se fechou. Aí na hora que acabou, aquele sonho me chamou muita atenção e eu senti que era um sonho de Deus, né? Fiquei até meio impressionado, mas não sabia a sua interpretação, só deu para entender que aquele sonho seria encaixe no primeiro sonho que eu tive, né? Em suma, naquela mesma semana aconteceu um episódio na minha igreja, onde eu resolvi falar alguma coisa a nível de a gente não temer o diabo, né? Que a gente não podia temer o diabo por causa que teve um incidente numa chácara, né? Estava tendo um retiro espiritual e tinha uma criança que estava tendo uma possessão demoníaca muito forte,
e as pessoas viam coisas, então estava um ambiente meio assustador naquele acampamento, naquele retiro. E quando acabou o retiro, né, no culto lá, eu fui impelido, como se diz assim, Deus me fez eu me levantar ali e falar algumas coisas e que acabou chocando a igreja ali, né? Eu falei assim que a gente não deveria temer ao diabo, nós não deveríamos fugir do diabo, né? A gente não devia ter medo do diabo. E algumas coisas mais eu falei e tal, e a moça lá na frente começou a chorar, e o espírito falou assim, pode parar que eles não vão entender nada que você está falando. Aí eu me calei, mas o resultado disso foi que eles convocaram uma reunião naquela mesma semana, e eu fui na minha reunião, eu e minha esposa, só que a minha esposa eles não deixaram ela participar, ela ficou me aguardando, e eu entrei ali tipo um concílio de fariseu, né? Tipo aquelas reuniões brava lá, e me colocaram eu ali no meio, onde alguns irmãos da liderança fizeram essa reunião ali, começaram a fazer várias perguntas, a me intimidar, e falando que eu tinha doutrinas pentecostais, e que Deus falava, eu falava com você, e eu falei, não, Deus fala comigo, mas como que Deus fala com você? Eu falei, Deus fala comigo no meu coração, tal, né? Então, sei que foi algumas coisas assim que eles foram levantando, o meu ambiente foi ficando tenso, e eu senti que realmente estava sendo convidado para sair do templo, né? E eu saí, quando eu saí, minha esposa estava me esperando, eu saí aos prantos, né? Um irmão me levou para casa, né? Chorei bastante, né? Mas aí eu sabia que eu tinha que sair, né? E ali eu vi que foi a concretização da primeira parte do sonho, onde o diabo, na hora que ele me suspendeu do pescoço e querendo me lançar para fora, ali estava evidente que o sonho, a primeira parte do sonho, estava se cumprindo, né? Tinha se cumprido, né? Eu me vi fora da igreja, fora do templo. E até o filho do pastor depois foi me visitar. Ele chegou a falar assim para mim, César, eu sabia que isso um dia ia acontecer. Eu só não sabia quando e de que forma. Então, ele achava isso que ia acontecer, porque às vezes eu falava algumas coisas que Deus revelava e o pessoal não gostava muito, né? Eu não criava não tinha muitos simpatizantes comigo. Mas enfim, eu saí do templo e tal. Depois de sair daquele templo, mas eu não sabia que aquilo poderia ser assim um alerta do Criador. Porque eu achava que para a gente ter um encontro com Deus, a gente tinha que ir na igreja, tinha que ir no templo. Então eu saí daquela e fui para uma outra, né? E daquela outra eu fui para uma outra. E foi ainda assim, passei por várias denominações durante todos esses 21 anos de tempo que eu fiquei na igreja, né? E depois dos 7 a 8 anos de conversão, eu senti que a minha vida financeira caiu num declínio. Nunca fui uma pessoa de ganhar bem, mas eu vi que aí que eu comecei a descer a ladeira, né? Descer degrau por degrau, né? Descer de bunda, pum, pum, pum. Aí eu fui descendo, né? Então foi 7 anos de crise financeira, onde que nós passamos muito aperto financeiro, eu e minha esposa, e nós fomos privados de comprar coisas simples, né? Para os nossos filhos, né? Então a gente até evitava de levar os nossos filhos para o supermercado, porque lá, é claro, eles iam querer comer isso, ver aquilo lá, ficar com vontade, então até a gente evitava um pouco de levar, porque não tinha condições, então nós passamos um aperto muito grande, eu sempre desempregado, não conseguia me firmar emprego, em trabalho nenhum, minha esposa também, mas sempre um tentando, outro tentando, enfim, nós passamos 7 anos de aperto financeiro, né? Aí
quando deu 7 anos, eu vi que realmente tinha se cumprido aquela parte do sonho, onde fala 7, né? Sempre estava identificando, né? Eu sou 7 estados, 7 encruzilhadas, 7 flechas, né? Então eu vi que o número 7 estava marcado ali, como 7 anos de dificuldade para a minha vida, né? E minha família. E eu vi que ali estava cumprindo também. Aí deu 7 anos, né? No 8º foi um ano assim de bonança, nada aconteceu, nem para melhor nem para pior, mas pelo menos não aconteceu nada pior. E aí no 9º que começou a melhorar as coisas, a situação financeira, as coisas, comecei a ter empregos mais efetivos e a situação começou a melhorar dali por diante. E eu vi que essa parte tinha se cumprido no sonho. E depois que eu completei 21 anos de igreja, né, de denominação, de ir ao templo, né, eu me vi fora totalmente do templo. Aí é onde que calha aquele negócio, né? 7 não sei o que, 7 não sei o que, 7 não sei o que. Então 3 vezes 7, 21. Então deu 21 anos. Eu precisei de 21 anos para poder totalmente sair do sistema evangélico, né? Foi um sonho que marcou muito a minha vida. Não sei porquê, eu poderia ter saído antes, mas acho que eu tinha que passar por tudo isso, né? Mas aí a gente vê que Deus é um Deus onipresente e onisciente, sabendo já o que ia acontecer lá na frente. Ele já havia me mostrado através do sonho. Demorou um pouco para mim saber a interpretação, mas quando deu 21 anos, eu me vi, eu e minha família, todos fora do templo. E para mim foi bom, porque eu comecei nessa época, quando eu saí, foi porque também um irmão falou assim: você já ouviu falar dos Illuminati? Aí eu falei: não, nunca ouvi falar não, vai lá, pesquisa lá, que você vai saber umas coisas interessantes. E eu vi, na primeira vez eu não pesquisei, na segunda vez ele falou: e aí, você pesquisou? Eu falei: não, vou pesquisar. E na segunda vez eu pesquisei, gostei, comecei a ver coisas, comecei a pesquisar bastante mesmo, aprofundar. Aí eu vi que todo o sistema religioso também é comprometido com as sociedades secretas. E aí a gente vai vendo que ali realmente as pessoas que estão dentro do sistema estão vivendo num erro, num engano, e é onde que as escrituras falam para a gente sai dela, povo meu, para que não seja participantes do vosso pecado. E esse sonho marcou muito a minha vida, né? Hoje eu estou de 4 para 5 anos fora do sistema religioso. Isso para mim foi muito bom, porque serviu para mim ter uma visão. Quando eu saí, a minha visão ampliou. E hoje eu vejo melhor as coisas, né? Eu entendo melhor, né? As coisas. Pesquisei bastante, me aprofundei bastante através da internet, né? Que é uma ferramenta boa para pesquisa. Eu comecei a ver que realmente o problema é o templo, né? Eu precisei passar tudo aquilo lá, né? Deus me revelou, né? Então, seja bendito o Criador aí por ter me revelado bem antes, né? Passei porque tinha que passar, né? Hoje, graças ao Criador, eu me vejo fora, mas eu vejo sustentado pelo Senhor, e faz parte. Eu vejo que nós estamos chegando no fim dos tempos e nós precisamos, como se diz, sair do templo para que não sejamos participantes do pecado e nem da ira do Criador. Então é isso que eu gostaria de falar, né? Eu voltaria a falar sobre o templo ainda, e gostaria mais de dar esse testemunho, né? O que eu passei, esse sonho que eu tive, que também estava relacionado ao templo. Tá bom, irmãos? Obrigado aí, né? E vamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau.